Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao Descobridamente. E hoje, dentro da nossa temporada sobre o universo LGBT, eu vou trazer um tema muito importante, que é a rivalidade e a competição entre o público gay, entre as comunidades LGBTs. É muito interessante esse tema, apesar de parecer algo simples, é bem profundo, porque reflete sobre elementos que vêm desde a infância. Primeiro, nós, enquanto pessoas LGBTs, entendemos, na maioria dos ambientes, que o carinho e o amor, ele não é como é para as outras crianças. Talvez é um carinho e um amor escasso ou quase inexistente. Ou é um amor e um afeto dos pais e da família em 5% dos momentos e 95% é reclamação, é ataque pessoal, é críticas. Então a gente cresce disputando esse lugar que é nosso, mas parece que a invalidação recebida é tamanha que a gente se sente inexistente, a gente se sente excluído, a gente se sente à margem da sociedade, né? E isso faz com que introjetamos um desamor por nós mesmos, talvez um ódio, né? Uma raiva. E na vida adulta, quando a gente passa a conviver com os nossos pares, aí vem uma primeira questão muito importante, que é a ideia do espelho. O outro reflete as minhas questões, e questões tão profundas, tão dolorosas, como questões da infância de crianças LGBTQIAPN+. Imagine como isso é doloroso, como isso é desconfortável, né? Então o outro companheiro de jornada, o outro membro da comunidade, ele me mostra aquilo que eu tenho para trabalhar. E isso desconforta. Isso às vezes traz à tona emoções reprimidas, desejos inconscientes, padrões que eu replico, principalmente quando a ideia que a gente tem hoje do público LGBT ainda é uma ideia nichada. A sociedade tem um perfil, né? Os perfis que são aceitos, ou digamos assim, visualizados, como a gente gosta de dizer, a POC, a padrão, enfim, são alguns. E parece que para você ser quem você é, dentro da comunidade LGBT, você tem que se encaixar, né? Ou num perfil desse, ou numa sigla. É como se fosse um desejo profundo de ser visto, né? Por parte de todos. E onde todo mundo quer ser visto, sempre vai ter uma competição, uma disputa por esse pódio, por esse lugar de atenção, por esse lugar de aprovação social, por esse lugar de validação da família. Isso não quer dizer que as pessoas estão apenas sendo movidas por isso, não, de forma alguma, mas isso revela a dimensão das nossas dores, de como ainda buscamos essa validação e essa aceitação que não conseguimos dar a nós mesmos, e como o outro ainda me incomoda, o outro me provoca atrito, o outro me tira do lugar que seria meu, o outro pode ter a importância que seria minha, o outro pode ter o namorado ou a namorada ou o parceiro que seria meu, né? É uma ideia de escassez, principalmente se a gente pensar que existe uma cultura de cerceamento a essas minorias, a essas populações, uma cultura de castração emocional, de cerceamento, de intimidação.
E a maioria, a grande massa densa dessa população não está nos podcasts, não está no YouTube, não está nas paradas, ainda está em casa, vivendo isolado dentro dos armários, ainda está tentando vestir uma roupagem social, né? Em cargos duros, cargos de ordem, de autoridade, atrás das batinas das igrejas, ou, como é muito comum, num relacionamento conjugal heterossexual para manter, né, uma ideia de fachada, de uniforme. Então imagine a pessoa que se martiriza para esconder quem ela é, o como ela se sente quando ela vê a outra pessoa que já se despertou, que já se permite viver a sua sexualidade do ponto da sua essência natural, da sua perspectiva. Então é uma raiva muito grande. E aí está a base da homofobia, que é o grande adoecimento refletido em relação à população homossexual. A homofobia é o adoecimento. A homossexualidade e a diversidade sexual são apenas características naturais das almas humanas, são sentimentos naturais, né? Mas quando tudo isso é reprimido, gera, sim, neuroses, psicoses. E aí vamos trazer todo o contexto que a gente vive de violência, de ataque, de perseguição, de repreensão, de rejeição, de cancelamento, né? É aquela cultura, eu te aceito, mas se você for a gay engraçada, que é a amiga da mulher, que faz tudo para divertir-se o tempo todo, mas se for fora desse padrão, existe algo estranho. Ou se você quiser viver uma vida livre, mas ocupar uma posição de destaque, muitas vezes você é mal visto, você é atacado, até mesmo pelo público gay, principalmente também pelo público LGBT, né? Primeiro, por se sentir o sucesso do outro revela os meus fracassos, né? Revela as minhas dores. E talvez por uma grande parte dessas pessoas ainda não se sentirem livres, ainda não conseguirem dar permissão a si mesmos para se enxergar com naturalidade, se olhar com os olhos do amor, sem a necessidade de se impor estigmas, sem a necessidade de se impor condenações, exigências, e sem a necessidade de ter um olhar de julgamento, de classificação com os outros que fazem parte da comunidade. Exige uma grande elevação espiritual e sim um trabalho terapêutico. Não há como superar tantas dores sem um trabalho terapêutico, sem um profundo mergulho de autoconhecimento, onde a gente vai destravar essas emoções que ficaram congeladas, as memórias de dor que foram se somatizando ao longo dos anos e que explodem, muitas vezes, com esses comportamentos de competição, de rivalidade, de rixa, como se existisse um lugar, né, que só pode ser meu, não pode ser seu, um lugar que é natural para todos, porque esse lugar que tendemos a buscar do lado de fora é essencialmente o lugar dentro do nosso coração, esse lugarzinho de permissão, de olhar para mim e dizer: o amor que eu sinto é natural, o sexo que eu faço é natural, a minha forma de ser, de existir é natural. E as opiniões, as divergências, as contradições que os outros me dizem têm a ver com eles, não tem a ver comigo,
tendemos a absorver um pouco da carga, né? Quando falta o que é nosso, o conhecimento de quem somos e o acolhimento do que é nosso, tendemos a carregar o do outro. Mas é nesse momento que a gente aprende que não há necessidade disso. A nossa vida pode ser vivida, independente de quem somos, com nós sendo o próprio protagonista, o próprio autor da nossa história, o próprio macho rico, o próprio boy ideal, boy magia, ou mina ideal, ou girl magia, né? Não precisamos transferir esse poder para o outro, como se determinadas condicionantes do nosso entorno fossem comutar para o que a gente sente, sendo que a gente tem o poder de determinar, de construir e de moldar esse entorno. Mas para isso é preciso eu moldar o meu interno, eu me trabalhar com amor e eu buscar desenvolver a benevolência, né? A amorosidade sobre tudo aquilo que revela as minhas características. Acho que por baixo de tudo isso existe na comunidade LGBT, assim como existe também em muitas pessoas, o medo de ser quem se é, o medo de encarar profundamente a si mesmo, o medo de revelar fragilidades, vulnerabilidades. E a raiva, às vezes, ela surge como uma defesa, a competição ela surge como uma necessidade intrínseca de proteção. Mas para desfazer esses muros que às vezes a gente coloca entre nós mesmos, é preciso reconhecer que há questões a serem revisitadas. E assim eu encerro esse podcast, agradecendo a você que chegou aqui e pedindo que me siga lá no Instagram. Eu vou deixar a descrição @descobrindo-a-mente, né, aqui no episódio, e que você será muito bem-vindo para participar do nosso grupo e das nossas atividades. Por enquanto, é apenas discussão, interação de conteúdo. Mas mais lá para frente, eu planejo que isso seja transformado em algo muito legal. Venha com a gente, você será muito bem-vindo ou bem-vinda. Um abraço para todos. Muita tranquilidade, muita paz, que a gente possa a cada dia reconhecer o poder que temos enquanto seres humanos, enquanto pessoas grandiosas que somos.